Eu assisti, galera, eu demorei um pouco, mas eu assisti o filme que acabou se tornando o maior prejuízo na história dos filmes de super-heróis. Mas afinal, o que deu tão errado nesse filme? Será que ele realmente foi o pior filme de super-herói de todos os tempos? Ou será que talvez de alguma forma esse filme está sendo injustiçado? É justamente isso que a gente vai entender hoje, mano, né? A gente tá aqui pra bater um papo, é pra isso que serve esse canal. Tem muita coisa interessante pra gente pontuar sobre esse filme, né? O filme ele tem seus altos e baixos, e tem muita coisa pra gente falar também sobre a viagem no tempo do filme, mano. Como eu amo filmes com viagem no tempo, especialmente um filme do Flash. Mas vamos lá, cara, sem muita enrolação. O filme é top? Não, cara, ele não é um filme top. Então ele é um filme horrível? Não, cara, ele também não é um filme horrível. Eu diria que sim, né, o filme do Flash é um filme bom. No geral, eu gostei, mas com certeza ele tá muito longe de ser uma das melhores coisas que a gente já viu no universo de super-heróis. Mas eu também não acho que esse seja um filme completamente desprezível. Inclusive, eu acho que seria injusto se a gente considerasse o filme do Flash pior do que Morbius, por exemplo. Pior do que Esquadrão Suicida, pior do que Lanterna Verde. Por que a bilheteria foi tão mal então, mano? Eu tenho algumas teorias, né? Mais pra frente a gente fala sobre isso. Eu acho que o filme se torna um pouco problemático quando você tem o Flashpoint das HQs ou mesmo da animação como referência. Inclusive, galera, eu acho que dá pra afirmar com quase certeza, pra quem não conhece nada do Flash, né? Pra quem nunca ouviu falar de Flashpoint, não conhece essas histórias, tem muito mais chance de gostar desse filme, né? Tem muito mais chance de ser feliz assistindo esse filme. Eu sei que é um pouco complicado não ter o Flashpoint original como referência, afinal o filme é baseado nessa saga, mas desde o trailer, galera, eu tenho falado isso aqui, mano, não vá com essa expectativa, né? Não espere que o filme seja fiel à saga, porque basicamente o trailer, mano, já mostrou que o filme seguiria um caminho completamente diferente, né? No Flashpoint original nós não temos dois Barry Allen, nós não temos um Bruce Wayne alternativo, lá nós temos o Thomas Wayne como Batman, nós não temos uma Supergirl, mano, né? Ao invés disso nós temos um Superman que se torna praticamente inútil na saga, e todas essas coisas já haviam ficado claras no trailer, então, mano, a gente sabia que seria uma história completamente nova, porém mesmo não sendo fiel, a verdade é que o Flashpoint, né, tem uma estrutura, e essa estrutura precisa ser respeitada. Basicamente no Flashpoint, o Barry Allen tem que voltar no tempo pra salvar sua mãe, e assim diretamente acabar salvando o pai também, né, que é acusado injustamente da morte dela. Ao retornar, ele se vê em uma realidade muito feliz, onde ele vive feliz com seus pais, mas logo ele descobre que apesar de ter consertado a sua própria história, ele estragou todo o resto, e então as coisas ficam tão caóticas que o resultado é a destruição do mundo. No fim, o Barry Allen chega à conclusão que a única forma de reverter, a única forma dele salvar a realidade é voltar no tempo e permitir que a mãe dele morra, né, restaurando a linha do tempo original, cara, né? Infelizmente, esse é o destino do Barry. Isso é o Flashpoint. Pô, cara, eu diria que o filme respeitou muito bem essa estrutura, né? Essa estrutura foi mantida do início ao fim, foi exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que acontece também na saga das HQs e na animação. Essa estrutura foi mantida. A forma como a história foi contada é que foi completamente diferente. Diferente não quer dizer que é ruim, cara, mas sim, algumas coisas, na minha opinião, deram um pouco erradas nesse filme. Uma das coisas que eu achei problemáticas nesse filme foi a viagem no tempo. Mano, a viagem no tempo desse filme é completamente quebrada. A começar pela presença do Batman do Michael Keaton, que inclusive é quem explica como a viagem do tempo do filme funciona. O que acontece, galera? Todo mundo sabe que o Batman do Michael Keaton está ali por puro fanservice, mas como explicar isso? Como explicar que o Barry ter voltado no tempo pra salvar a sua mãe acabou criando uma versão diferente do Bruce Wayne? Uma versão que é inclusive mais velha, né? Que nasceu anos antes. Basicamente pra justificar esse fanservice, mano, né? Criar aquela explicação lá do macarrão. Quando você muda alguma coisa na linha do tempo, você cria um futuro diferente e um passado diferente também. Cara, talvez se você pensar no tempo e espaço como um todo, né? De uma perspectiva de fora do tempo, onde passado, presente e futuro coexistam, talvez pode até fazer um certo sentido. Isso também torna as coisas um pouco mais delicadas. A verdade, galera, é que o tema viagem no tempo já foi explorada por inúmeras vezes no cinema, então é normal que de vez em quando surjam novas abordagens, né? Eles tentam inovar, né? Explorar a viagem no tempo de uma maneira completamente nova, até pra não ficar muito mais do mesmo.
Essa aqui particularmente não me agradou muito, não me convenceu muito. Eu preferiria muito mais se eles tivessem colocado o Michael Keaton pra fazer o Thomas Wayne. Talvez esse aqui seja eu, mano, né, usando o Flashpoint original como parâmetro de comparação, mano, possivelmente sim. Mas por outro lado, se ele fosse o Thomas Wayne, nós não teríamos o fanservice dele reprisar o mesmo Batman que ele fez no passado. Mas ok, cara, eu acho que dá pra gente aceitar essa explicação. Esse aqui nem foi o pior problema da viagem no tempo. O pior problema mesmo acontece lá no final. O que acontece, galera? Como que funciona essa viagem no tempo? Essa viagem no tempo, por incrível que pareça, é bem semelhante à de Vingadores Ultimato. Vocês lembram como funciona a viagem no tempo de Vingadores Ultimato? O camarada volta no tempo, mas quando ele volta no tempo, ele cria uma linha alternativa. Acontece que a linha original, ela não deixa de existir, ela não sofre alterações. E se ele voltar pro futuro, ele vai voltar pro futuro daquela linha alternativa. Em Vingadores Ultimato, os heróis só conseguem voltar pra linha original através do túnel quântico, né? Eles têm um túnel quântico pra fazer isso. Inclusive, até por isso, aquela cena do Capitão América idoso em Vingadores Ultimato foi muito criticada. Ela simplesmente não faz sentido. Ele não deveria estar ali. Ele envelheceu em uma outra linha do tempo, não na linha do tempo original. Ele só poderia estar ali se ele tivesse utilizado o túnel quântico. Em Flash, se você pensar bem, foi exatamente isso que aconteceu, só que sem o túnel quântico. O Barry volta no passado, quando ele volta pro futuro, ele não volta pro futuro original, ele volta pro futuro daquela linha alternativa que ele criou. E exatamente por isso nós temos ali uma outra versão dele, mano, né? A versão dele que viveu nessa linha alternativa. E é justamente aqui que a gente tem um monte de problema, mano, porque lá no final, né? Lá no final os dois Barrys começam a voltar no tempo e alterar vários acontecimentos da luta. Pra começar, galera, só o fato deles voltarem um pouco no tempo, eles deveriam encontrar ali as versões deles do passado. Mas não, cara, eles voltam no tempo e é como se a versão deles do presente substituíssem a versão do passado. E além disso, tem a própria lógica do filme. Pensa comigo, no começo do filme, o Barry volta no passado, altera a linha do tempo. Essa alteração cria uma linha temporal alternativa com um Barry alternativo. No final do filme, eles voltam no tempo fazendo alterações, ou seja, criando linhas temporais alternativas, mas não criando versões alternativas do Barry. Estão conseguindo me acompanhar, galera, né? Falar sobre viagem no tempo costuma parecer meio confuso mesmo. Assim, galera, é por isso que quando o assunto é viagem no tempo, não é muito bom viajar demais na lógica não, porque acaba ficando muito fácil de se perder. Até se viajar demais já é muito comum em filmes e séries acabar se perdendo na teoria, né? E eu acho que é exatamente isso que aconteceu em Flash. Uma outra coisa que me incomodou muito nesse filme também foi a ausência de um vilão. Mano, você pode até falar que o Zod, né, acabou sendo o vilão desse filme, mas não, mano, né? O arco do Zod é um arco completamente em segundo plano. Nada nessa realidade acaba importando muito, porque a gente sabe que é uma realidade alternativa que vai acabar em qualquer momento, né? É assim nas HQs também, né? O Flashpoint é dessa forma. Então o que o Zod vai fazer, né, ou vai deixar de fazer, né, acaba não importando, porque ele vai ser rebutado. A gente sabe que tudo isso vai ser desfeito, né? A gente sabe que essa realidade não é real. O real problema do Flashpoint, mano, é de fato a realidade distópica, né? É a bagunça na realidade que o Flash fez ao salvar sua mãe. Só que eu senti falta de um vilão que está ali no mesmo patamar do Barry, que entende tudo o que está acontecendo e que represente realmente uma ameaça, né? Na história original, esse cara se trata do Zoom, né? Do Flash Reverso. No filme eles tentaram colocar o Dark Flash, mas, mano, que participação fraca. Inclusive, galera, eu não pude deixar de notar que eles deram uma grande inspirada no Savitar da terceira temporada da série do Flash. É interessante que a primeira vez que ele apareceu, né, quando ele dá um soco no Barry e arremessa ele pra fora da força de aceleração, eu já tinha notado que ele lembrava muito o Savitar, mas eu achei que fosse apenas uma coincidência, mano, né? Mas depois o arco dele é muito parecido, né? Ele se baseia no paradoxo de Bootstrap. Ele causa a sua própria existência, mas se ele não existia, como que ele causou a sua existência, né? Esse é o paradoxo de Bootstrap, um elemento sem causa, é um loop infinito. O Dark Flash joga o Barry pra fora da força de aceleração anos antes do presente do Barry, pra ele interagir com o seu passado, fazer esse seu passado se corromper, pra se tornar o Black Flash, né? E assim, completar o ciclo e repetir isso infinitamente. Mano, esse foi exatamente o mesmo arco da terceira temporada de Flash, de todas as reclamações que eu tenho dessa temporada.
temporada, essa sacada não é uma delas. Só que diferente da série aqui, foi muito mais mal explicado, foi muito corrido, foi muito sem profundidade. Inclusive esse final, mano, né, acabou ficando muito corrido, né, essa corrupção do Barry, a gente percebe quando ele está se corrompendo, a gente vê quando ele começa a ficar um pouco mais sanguinário, o Barry do presente percebe isso, né, ele começa a ficar mais violento, só que acontece tudo muito rápido, né, eu acho que faltou tempo pra desenvolver essa corrupção. A ideia foi legal, o conceito é legal, mas foi muito mal explorado, a gente quase não tem o Dark Flash em cena, e no final ele acaba não parecendo muito ameaçador, mano, ele acaba sendo completamente descartável. Bom, no fim o Barry acaba chegando a uma conclusão que a única maneira de reverter tudo isso é restaurando a linha do tempo original onde a mãe dele morre. Só que nesse momento a gente tem uma outra decisão questionável do roteiro, né, porque ao mesmo tempo que o Barry chega à conclusão de que alterar a linha do tempo é perigoso, depois de tudo que ele viveu, ele simplesmente faz isso de novo, mano, ele simplesmente altera a linha do tempo de novo. Ele não salva a mãe dele, mas ele resolve salvar o pai, mano, né? Ele resolve mudar ali a posição da lata de tomate da prateleira pro pai dele olhar pra câmera e isso servir como álibi, né, de que ele não estava em casa no momento da morte da mãe. Mas, mano, isso não foi exatamente o que ele fez que causou todo esse caos. O Barry simplesmente não aprendeu nada, cara, né? Depois de tudo que ele viveu o filme inteiro, ele não aprendeu que ele não pode mexer com a linha do tempo. O que passou na cabeça dele, cara? Eu não posso salvar a mãe, o pai pode. O que passou na cabeça dele, cara? Não deu outra, né, cara? Quando ele volta pro presente, né, aparentemente tudo bem, ele consegue inocentar o pai. Mas aí o Batman do Ben Affleck foi de base, né? Porque o Batman dessa realidade agora é o Batman do George Clooney, mano, dá pra acreditar. O interessante, cara, né, só a nível de curiosidade, é que antes de chamarem o George Clooney pra fazer essa cena, eles tinham chamado o Christian Bale. Eu particularmente preferiria muito mais se fosse o Christian Bale, né? Nada contra o George Clooney, eu só gosto mais da versão do Batman do Christian Bale mesmo, mais até do que a do Ben Affleck. Mas enfim, cara, o Batman do George Clooney é agora o Batman oficial do DCEU, né? É um universo que está condenado. O último filme desse universo vai ser o Aquaman 2, né, cara? Então não importa, né? Esse universo não será continuado. Uma das coisas que eu não posso deixar de comentar também aqui é sobre o CGI, mano. O CGI é ruim, cara. O CGI é de péssima qualidade. No meu caso, galera, eu diria que ele não atrapalha. Eu geralmente não me importo tanto com CGI. Eu consigo ignorar problemas de CGI e mergulhar na história que está sendo contada, né? Eu geralmente me conecto mais ao roteiro. Eu sei que nem todo mundo é assim, cara, né? Tem pessoa que desconecta de ver um CGI tosco. Eu não sou assim, cara. Mas não é porque eu consigo ignorar e mergulhar na trama que significa que eu achei o CGI bom, cara. O CGI realmente é péssimo. Mas assim, cara, apesar dessas muitas reclamações, né? O filme também tem pontos altos. Tem algumas coisas que eu valorizo, né? Eu não tô aqui só pra reclamar. E a Supergirl, pra mim, foi um desses pontos altos, mano, né? Mano, ela foi incrível, ela foi espetacular, uma presença de peso. Teve quem reclamou, mano, né? O fato de não ser o Superman, mas é igual eu disse, o Superman na saga do Flashpoint original, ele nem tem importância, então realmente não faz diferença. Mano, naquela primeira cena de ação dela, né? Quando ela acabou de se libertar, eu arrepiei, mano, né? Ela quebra o pau com os russos. E depois tem a cena que ela quebra o Zod na porrada, mano, né? Logo depois dela descobrir que o Kal-El morreu quando bebê. Pra quem conhece a personagem, isso faz um total sentido, mano. A cara, ela foi enviada pra Terra com a única missão de proteger o bebê Kal-El. É literalmente o propósito de vida dela, mano, né? Então a gente entende essa revolta. Isso inclusive me lembrou uma cena muito icônica, né? Muito famosa da Supergirl, lá de Crise das Infinitas Terras. Quando ela escuta, né, o Superman sofrendo, né, ele gritando de dor. E ela tomada de fúria, né, de ver seu primo morrendo ali, ela quebra o anti-monitor na porrada. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Infelizmente, nessa história nas HQs, no momento de distração, ela acaba sendo atingida por uma rajada de poder e ela acaba morrendo. Aqui também nós tivemos logo em seguida a morte da Supergirl, né? Por isso que essa cena acabou me lembrando muito. É uma cena muito emocionante das HQs, né, cara? Foi emocionante aqui também. E eu acho que eles captaram muito bem a essência da personagem, né? Trouxeram a Kara Danvers com muita fidelidade. Um outro ponto alto do filme é a própria presença do Batman do Michael Keaton, mano, né? Foi incrível ver ele reprisando o papel. Eu acho que até por isso dá pra gente passar um pano, mano, naquela teoria dos macarrões lá. Foi legal ver ele de volta. O Coroa tá em forma. Tivemos boas cenas de ação, né? Eu acho que
no geral, ele prometeu muito e acabou entregando muito mais. Um outro ponto positivo, mano, né, que pra mim, inclusive, surpreendeu foi justamente a atuação do Ezra, principalmente falando das cenas dramáticas, e o cara ainda fez 2 personagens, e é legal como flui bem a interação entre eles. Não foi uma coisa robótica, uma coisa artificial, mano, e é artificial, não tá acontecendo, né, ele não tá contracenando com ele mesmo, ele tá sozinho ali, mas a gente não tem essa sensação, né, realmente parece que está acontecendo, e eles têm personalidades diferentes. Aqueles fanservices no final, pra trama, eles são completamente descartáveis. Eu acho que é mais fácil a gente enxergar eles como homenagens, né, eu acho que foi muito legal ver o Superman do Christopher Reeves, teve outras referências ali, né, cara, o Superman do Nicolas Cage. Eu acho um pecado muito grande a gente não ter nenhuma referência à série do Flash, né, a gente não ter o Grant Gustin. Falaram que não tinha espaço pra ele no filme, mano, né, mas pô, a gente teve espaço pro Nicolas Cage, até o Jay Garrick apareceu, né, por que não o Barry Allen do Grant Gustin, velho, né, ele poderia ter aparecido em algum momento. Daria pra ter uma cena, velho, né, onde o Barry tá ali na força de aceleração e o Grant Gustin poderia até aparecer como um Barry mais experiente, né, até pra aconselhar ele. Cara, caberia ele de várias formas nesse filme, nem que fosse apenas pra fazer uma homenagem, né, como foi feito com outros personagens aí no final do filme. No final das contas, galera, apesar das reclamações, eu não diria que Flash é um filme ruim, é um filme bom, é um filme legal. Eu tô sendo chato, criterioso aqui com a crítica, mas é lógico que a gente, como telespectador, a gente acaba ignorando muita coisa. Então, apesar dos problemas, mano, né, são coisas que dá pra ignorar de boa, dá pra mergulhar na história, é uma história fechadinha, bonitinha, ela cumpre o que promete no que se trata da estrutura do Flashpoint. Então eu diria que sim, é um bom filme, mas se é um bom filme, né, por que fracassou tanto em bilheteria, né, por que causou tanto prejuízo? Eu acredito, galera, que 3 coisas, né, causaram esse fracasso. Primeiro, estamos falando de um universo condenado, né, infelizmente esse universo não será continuado, né, então assim, ele já não gera tanta expectativa mais. Ele é um universo que deu errado, né, ele já vem dando errado há muito tempo e, pô, mano, ele é um universo que deu errado. Infelizmente eu acreditei que esse filme fosse servir pra rebootar o universo, né, de uma forma natural, pra fazer uma transição de um universo pro outro, assim como foi feito nas HQs, né, o Flashpoint das HQs, ele foi um reboot. Da saga Flashpoint surgiram os Novos 52, né, eu achei que esse filme fosse ser usado pra fazer algo do tipo, que seria genial, mas não, cara, né, ele realmente não serve pra nada, ele é só um filme que deixou um universo com o Batman do George Clooney e foda-se. Um outro problema que eu também tenho certeza que impactou demais nas bilheterias é a própria reputação recente do Ezra Miller. Mano, o cara é extremamente problemático, né? A verdade é que ele é um grande babaca. O cara enforcou uma fã, agrediu várias pessoas no Havaí, ele roubou uma carteira, mano, né? O cara foi preso. E a imagem do ator, mano, é lógico, acaba pesando muito. Pra mim, galera, eles deveriam ter só trocado o ator, mano, né? Que se dane, troque o ator. Mas incomoda demais se assistir ali um mesmo personagem com um ator diferente. Mano, claro que incomoda, né? Incomoda demais. Mas de vez em quando acontece, mano, né? Na Marvel, por exemplo, aconteceu a troca do ator do Máquina de Combate. Eu nunca vi ninguém reclamando disso. E a própria saga do Exterminador do Futuro, mano, né? O John Connor foi interpretado por 4 atores diferentes. De todas as reclamações que a gente tem dessa saga, mano, né? A saga do Exterminador do Futuro deu errado de várias formas. A troca do ator não é uma delas. Eu acho que a imagem do Ezra acabou se tornando tão ruim que, sim, né? Eu acho que eles deveriam ter colocado outro ator pra interpretar o Barry. Imagina se eles colocam o Grant Gustin lá, mano, né? Imagina. Vocês acham que os fãs não iam gostar? E o terceiro motivo é o próprio marketing da Warner, mano, né? Infelizmente a Warner já é um pouco queimada, né? A Warner fez muita cagada com a DC no passado. A verdade é que a Warner já entregou muita merda no passado e justamente por causa de toda essa reputação ruim, hoje muita gente recebe os trabalhos da DC com muito preconceito. Hoje a gente tem alguns trabalhos legais da Warner, mano, né? Aves de Rapina, Esquadrão Suicida 2, O Pacificador. São trabalhos que ficaram legais, mas eles acabam não recebendo muita atenção do público por puro preconceito. As pessoas não vão ao cinema. Eu acho que essas 3 coisas, mano, pesaram muito pra bilheteria desse filme ser um fracasso, né? Infelizmente. Mano, mas essa aqui foi a minha opinião, mano. Isso aqui é um papo nerd, mas que papo é esse que eu estou aqui falando sozinho e você não tá comentando? Só existe papo, mano, né? Se você comentar aí, deixando a sua opinião também. Comenta o que você achou desse filme, comenta o que você achou do vídeo também. Ó, eu tô querendo voltar ativa nesse canal, mano, né? Então já fica aqui, ativa o sininho da notificação aí, deixa o like que tem muito papo nerd pra gente conversar. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. E é isso, galera, eu fui!